Fala pessoal, tô aqui em mais um podcast, hoje com um convidado. Não vou falar que é um convidado inusitado, porque todo mundo já esperava que ele estaria aqui. E hoje aqui no Terceira Venda, a gente vai falar sobre vendedor. Alguns não acham vendedor no mercado, outros falam que só tem vendedor preguiçoso, que o vendedor ganha bem. Hoje a gente vai discutir aqui sobre isso. E eu tô aqui hoje com o meu parceiro de cadeira. E para quem não me conhece, Lucas Diegues, CEO da PrimeBid e fundador do Bootcamp. E para quem não te conhece, Marcelo Bando. Marcelo Bando. E aí, pessoal, tudo bem? Não, hoje a gente vai descobrir quem são os vendedores e quem são os gestores de venda, né? E esse é a cara do Gary Gary, né? Engraçado que o vendedor, a gente não tem sinônimo, né, cara? Ele é vendedor, é consultor, é representante comercial, executivo de Account conta. Sales Manager. Mas tem tanta coisa, no final é vendedor, né? Depende do salário. Account Sales Manager ganha mais do que vendedor, né? Eu comecei como executivo comercial. Aí ganha menos. Como pode isso? Mas no final, todos nós somos vendedores, né? E pra quem não te conhece, Roberto Coletti? Eu primeiro quero saber como é que nasceu o Terceira Venda e como que surgiu esse nome. Por que Terceira Venda? Terceira Venda é de terceira, do mercado de terceirização, e venda porque a temática é venda. Terceira Esse é o Venda, brand. boa. Nome fácil, brand bom. Bora. Roberto Coletti, boa tarde boa tarde ou bom dia, ou boa noite, isso depende, né? O cara vai assistir a hora que ele quiser. Meu nome é Roberto Coletti, também como o Lucas Diegues comentou aqui, founder do Bootcamp, escola de negócio, na verdade, a maior escola de negócio do mercado de segurança, tecnologia e facilities do Brasil. Isso aí. Sócio proprietário do grupo KR4 e uma longa jornada de vendas no mercado de segurança e facilities. E é isso que a gente vai falar. Não sei se eu vou poder contar tudo, mas o máximo que eu puder eu abro a caixinha de ferramentas. Tá. Pra quem... Vamos fazer um desafio de 2 minutos, porque senão o podcast vai acabar aqui. Pra quem não conhece a tua história, porque você vai falar de vendedor de alta performance. Mas você só é dono de empresa, diretor, ou você atuou como executivo comercial? Eu comecei a minha trajetória em vendas numa empresa que não existe mais, Grupo Titânio, e eu comecei, foi muito engraçado, né? Eu fui convidado pelos profissionais que lá estavam, porque o proprietário dessa empresa fundador queria comprar uma pistola, e eu tinha uma Glock. Uma pistola. E aí eu queria vender a arma. O cara queria comprar arma, eu fui lá pra vender a arma pra ele. E saí de lá empregado como executivo comercial. Fiz a venda da arma. Começou porque bem. Eu não queria mais portar arma. E aí acabei saindo de lá empregado. Só que foi muito engraçado. Eu fui trabalhar nessa empresa e fiquei 3 meses trabalhando sem ganhar um centavo. Mas você nunca teve uma experiência de vendas Zero, nem na Coca-Cola. trajetória? Nem Coca-Cola. E como você aceitou esse desafio? Então, na verdade, o cara me fez a proposta. Ele disse assim, cara, eu tô abrindo uma empresa de segurança, eu sou advogado, eu conheço de legislação, mas não conheço o mercado de segurança. Você é recém-formado em administração de empresa, eu preciso de um cara para vender. E aí eu peguei e falei, cara, eu nunca vendi nem Coca-Cola, mas eu conheço tecnicamente um pouco desse mercado de segurança. Na época eu, como VSPP, né, que é o segurança pessoal, tinha lá uns 8 anos de experiência. E aí eu tava terminando a administração de empresa, eu peguei o Duda, falecido, um grande amigo meu. Falei, o Duda era uma referência em vendas no mercado de venda de caminhões, né? Trabalhava na Mercedes, diretor comercial da Mercedes. Trabalhou na Mercedes e trabalhou depois numa empresa que trabalhava para a Mercedes. Falei, cara, recebi uma possibilidade de trabalhar como vendedor numa empresa. Ele falou, cara, a vaga é sua. E foi assim que eu comecei. Cheguei lá no dia seguinte e falei, é o seguinte, a vaga é minha e eu vou te fazer um plano comercial. Com essa firmeza, assim? Eu não sabia nem por onde começar o plano. Mas aí o Duda, e eu falo muito sobre network nas redes sociais, falou, cara, eu vou te mandar o esqueleto do que é um business plan. Na época era plano comercial. E aí eu fiquei construindo esse plano em casa, eu mandei pelo menos umas 18 vezes na época pelo MSN. Não tinha WhatsApp, não tinha nada. E o Duda mandava a correção, falava, tá errado isso, tá errado aquilo, corrige isso, falta aquilo, complementa aquilo. E depois de 18 revisões saiu o plano comercial. E eu pedi uma semana para apresentar pro cara, e aí apresentei o plano, fodão, né? Vai ser assim, 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 e acabei sendo contratado depois dessa história toda. Mas você acha que você, hoje, olhando um pouco para o passado, você acha que só ser extrovertido é funcional? Você acha que é só você ter relacionamento é funcional? Ou você acha que o vendedor também tem que ter preparação, ter técnicas, ter formação? Ou você acha que realmente tem os caras que já nasceu para venda mesmo? Não, aí vai? Eu acho que, assim, eu contrato preponderantemente pessoas com energia.
A gente estava no bastidores aqui, a Lu até falou, né? Que a habilidade você contrata a pessoa e a habilidade você treina, né? Eu acredito muito nisso. Para mim, se o cara tem energia, ele tem 70% da expectativa de um dia trabalhar do meu lado. O restante eu treino. Caráter o cara tem que ter, os outros 30% são habilidades que eu vou, se o cara não tem, eu vou desenvolvê-las. Aí respondendo a sua pergunta, né? Eu fiz um processo seletivo recente, tem uns 6 meses. E o cara, né, de uma empresa que eu tô desenhando ter participação em tecnologia. E aí o cara sentou lá, já me conhece, já conhece o outro sócio que tá lá. A vaga era dele. Esse cara sentou na mesa e começou a falar, puta, mas tem que ir pra São Paulo, o escritório em Alphaville. Puta, São Paulo tem um puta trânsito. Puta, mas tem que vender em condomínios? Tem que vender na indústria? Puta, eu conheço condomínios. Puta, eu acredito muito na área de relacionamento, mas eu também nunca fui vendedor. Eu fiquei escutando aquilo, começou a me dar um desespero, né? De vontade de dar um soco no cara. Some daqui na minha frente, né? Aí depois, né? Claro que o cara acabou que não deu certo a contratação. Hoje ele tá num outro ramo, saiu do nosso ramo de atuação. Eu chamei esse cara pra um café e falei, cara... Depois ele falou, cara, fiquei muito puto, que você começou a me trucar lá. Eu falei assim, puto, fiquei eu. Aí eu expliquei por quê. Eu falei, cara, a vaga era sua. Você tinha que chegar lá e falar assim, eu conheço esse negócio, já trabalhei nesse mercado, moro em Alphaville, a empresa é em Alphaville, cara, é o sonho de qualquer um, trabalhar num lugar onde a empresa é muito perto de onde o cara mora. E é o seguinte, já tenho uma reunião para ir com você amanhã, Colette, e daqui eu não saio mais, já tô com o meu notebook aberto, qual que é a senha do Wi-Fi? Quanto que vocês vão me pagar? Eu não sei, mas amanhã eu já tenho uma reunião 3 da tarde, Colette, você vai comigo, né? E o cara perdeu a oportunidade de uma vaga para trabalhar na área de tecnologia no mercado em que ele conhece. Então não sei se eu respondi a sua pergunta com esse case. Eu vou complementar aqui, ó. Aí o que eu vejo muito, Colette, aí me corrija se eu estiver errado, mas eu vejo também muitos vendedores com muita energia, muita lábia, chega aqui, ele toma conta da reunião, ele fala, ia pra cá, ia pra lá, e faz piada, e abraça o cliente, mas na hora de vender e na hora da parte técnica, eu não vejo muito resultado. Você acha que só energia seria só o começo, ou se o cara tem energia, o resto é consequência? Não, o que eu falei. Para mim, 70% do processo é energia. Os outros 30% é complementação de parte técnica. Eu acredito 100% no vendedor consultivo. No mercado de vendas complexas, que é o nosso, Sim. Eu não acredito no vendedor que não tenha no skill dele aptidão para vendas complexas. Porque, ó, se eu olhar o perfil do Bando, ele é um baita vendedor do mercado nosso. Consultivo mas master. Você acha que se você olhasse ele na sua entrevista, pra você ele é um cara que chega com muita energia? O Bando é um cara que tem conteúdo e transmite energia. Ele pode não transmitir que tem uma baita energia, mas ele não vai chegar mocorongo na reunião. Entendi. Eu sou o Marcelo Bando, eu tô aqui pra falar. Pronto. Entendi. Só Então, a forma como ele se apresentou aqui, ele já mostra que tem energia. então não é questão do cara ser extrovertido. Não, a energia. Entendi. Se você olhar pro... Você já teve bastante vendedor no seu guarda-chuva de gestão. Se você olhar pros... Não vou falar nem os 10, vou falar os 5 melhores vendedores que você já teve. E pegasse, assim, as principais características de cada um deles. O que eles têm em comum? Cara, conhecimento... Os 5 tops, Pegar os 5 tops. todos eles, sem Você já exceção... pode até falar nome aqui. Todos eles, não vou falar. Mas deixa, daqui a pouco... Fala que Você eu vou tem chamar. cerveja aí? Fala que eu vou Daqui a chamar pouco a pra gente solta. quebrar comigo. Exatamente. Todos eles, sem exceção, conhecimento técnico. Se não tinha, adquiriu ao longo do processo trabalhando comigo. Porque eu exigia que o cara passasse ou complementasse aquilo que ele não sabe junto com alguém da operação. Então ele tinha que complementar aquilo que ele não sabe levando alguém da operação. Mas é que era para ele aprender, não era muleta. Então ele conectava com alguém de planejamento, alguém da operação, para ele poder aprender os detalhes técnicos para fazer uma venda sem precisar depender de toda essa estrutura. Claro que você fortalece a venda quando você leva alguém de operações junto. Mas nem sempre você tem agenda, então você tem que saber aquilo que você está vendendo. Então, 100% venda consultiva, todos eles conheciam tecnicamente, assim, de olho fechado, o que estavam fazendo. E nem sempre a gente fala que... Eu sempre falo assim que nem sempre a área de operações contribui realmente, de fato, com a parte comercial, né? Porque às vezes tem uma visão um pouco limitada. Alguns, né? Não estou falando no geral, mas às vezes, muitas vezes, mais atrapalha do que ajuda. Eu posso falar com propriedade com tantos anos de casa. Agora, Colette... Mas sabe uma coisa legal que você falou aí, Sim. Bando? Também concordo, né?
Eu sempre. Primeiro que numa possível venda, numa apresentação de um projeto, a reunião é comercial, não é do operacional. Então eu setava todo o alinhamento da reunião antes. E numa reunião de um grande projeto, né? Eu levava diretor executivo, às vezes eu levava o CEO ou vice-presidente, diretor de operações, gerente, enfim, dependendo do grau de importância de quem era o interlocutor do outro lado. Mas a reunião era minha. Uhum. Não é porque o CEO está na reunião, quem vai tocar a reunião é ele. Mas a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. São as fases da venda. Esse momento que você falou já está lá no shortlist, já está lá no bate-martelo, já está no fechamento, né? Agora, só para o nosso público aqui, a gente está falando de grandes empresas, médias e pequenas empresas. Sabe que tem muitos CEOs, muitos proprietários de empresas que acabam trazendo aquele o profissional, às vezes é o filho, às vezes é o parente, é o sobrinho, porque o cara é um pouco extrovertido e tal. Ou traz pessoas do mercado que vai achar que é um grande salvador da pátria, e aí o cara dá 3 meses pro cara, não vendeu, manda embora. Né? Porque o cara ele acha que o vendedor tem que se pagar e assim por diante. Aquela mesma historinha de sempre. Que dica você daria para esses pequenos e médios? Tirando as grandes, que é muito mais fácil, você tem plano de carreira, você tem uma série de formas, né? Como contratar o seu primeiro vendedor. Mas não relacionado a pessoas que vendem indicação do próprio proprietário, você está falando? Para o pequeno proprietário, qual você acha que... Como que ele faz para não errar nessa contratação de vendas? Independente se vai ser parente, se vai ser do mercado... Cara, para mim, assim... Pensando que ele não tem dinheiro infinito. Eu já me deparei com situações onde eu fui obrigado a contratar profissionais. Uhum. Em duas oportunidades. Uma como diretor comercial e uma outra como gerente nacional de vendas numa empresa que você trabalhou. Essa pessoa você tem que contratar. Top-down. Top-down. Não tem problema. Já tá certo? Já. Então só preciso ver o perfil dessa pessoa para ver em qual momento que eu preciso encaixar, que tipo de cliente que ela vai tratar. Por sorte, nesse primeiro momento dessa empresa que você também passou como executivo, essa pessoa tinha um skill absurdo. Já tinha trabalhado em vendas, já tinha trabalhado no setor, em empresas concorrentes, e tinha vontade de aprender algo diferente. A Débora. Você trabalhou com a Débora. Ou seja, baita vendedora. Mas já tive experiências também em outras não tão legais como essa que eu comentei. E eu falei assim, não tem problema, cara. Eu tenho que contratar esse profissional. Esse profissional é um peso morto, que não serve absolutamente para nada. É um cabidão de emprego. Só que esse orçamento aqui que eu vou jogar no lixo com esse profissional, eu vou usar para trazer outra pessoa. Ou, o que simplesmente eu vou fazer? O que um profissional de vendas tem como meta? Tantos milhões de negócios por ano, então, da minha meta global, é menos X milhões desse inútil que eu vou ter que carregar. Esse cone, essa mula sem cabeça que tá aqui, então eu tiro esses tantos milhões todos, desse imbecil, e tiro fora. Agora, dica para que você faça a contratação para quem é pequeno ou médio. E aí eu volto para o meu negócio que é pequeno. Eu não tenho condições de trazer um Marcelo Bando, por exemplo, ou de um vendedor de alta performance que eu sempre trabalhei quando executivo, porque eu sei quanto custa. E eu também sei que se esse cara começar a vender numa velocidade absurda, eu não vou ter estrutura para acompanhar. Então, por sorte, eu não fico tão chateado, né? Sim. Ainda tenho esse outro lado que me conforta, né? Mas, cara, tem que ser profissional. Processo seletivo, eu acredito muito na experiência anterior, nos cases de sucesso. Uhum. E não é que o cara tem que ser do mercado, ele tem que conhecer de venda consultiva. O cara já trabalhou com consultoria, com venda de projeto para RH, para benefícios. Eu até acho interessante vir de outra área porque você forma o cara. Mas tem que ter case de sucesso. Para mim é preponderante. Cara, o que você já fez na vida? Quais são os projetos de sucesso que você fez e qual foi a jornada para você conseguir o fechamento? Isso que eu vejo que é o mais importante também. Não tem. O cara passou pela GV, passou pelo... Eu tô cagando por qual faculdade ele passou. Agora, me conta aí, você trabalhou na Sodexo. Legal. Como é que você fechou essa venda aqui? E aí eu vou começar a esmiuçar o cara, para ver se não foi o cara que pegou a venda do diretor e só foi lá e... Ou se o cara de fato trabalhou, fez todo o processo comercial para poder sair de lá com êxito da venda. E nem só isso, quando você fala de vendas de alta performance, você já viu o livro The Sales Acceleration Formula, do Mark Roberge, que foi o VP do HubSpot, como ele fez crescer, e ele fala justamente disso, de pegar pessoas que tiveram sucesso anterior e não necessariamente profissionais. Desde que o cara ganhou um campeonato de ping-pong, mas ele tem ambição, ele tem esse processo de construção de como chegar lá, e se ele já teve sucesso em alguma coisa anterior, você tem probabilidade de ter sucesso agora. Mas aí eu vou fazer uma análise aqui do que você falou.
para quem tá assistindo, você é um cara que vem da área comercial, 100%. E você não deixa a área comercial largada. Você tem soluções que te geram demanda e você cuida do fechamento hoje. Então tem seu network, tem plataforma, tem indicação, tem uma série de coisas. Mas talvez para o cara que ele é um empreendedor e ele não tem esse tino comercial, aí obrigatoriamente, provavelmente ele vai ter que trazer um vendedor ou ele vai ter que se especializar na área comercial se ele quiser tapar esse buraco ou encontrar alguém. Mas o que eu vejo muito dos empresários é deixar a área comercial como uma área, principalmente secundário, principalmente quando ele passou por essa situação de contratou um vendedor, deu 3 meses, o vendedor não vendeu nada, cancela, aí ele criou um círculo vicioso, que é basicamente contratei um vendedor, não deu certo, A cada vendedor 4, 5 meses... troca vendedor um- é tudo ruim, aí ele encontra outra pessoa que teve a mesma experiência e pronto, para ele, marcado na pedra, mas não- vendas é muito ruim. Mas assim, eu não vejo de outra forma. Esse pequeno empreendedor ele deveria ou tem que sair dessa forma inóspita aí que você citou, que o cara não sabe vender, não sabe o que é vendas. Ele tem que saber. Concordo. Ele pode não ter skill, ele pode não gostar de fazer venda, ele como empreendedor, mas ele tem que saber o processo comercial, ele tem que dominar a área comercial do negócio dele. A porta de entrada de qualquer negócio é pela área comercial. Mas- Ele pode até se abster e falar assim, cara, eu não gosto. A minha esposa, especificamente, minha sócia, ela não gosta. Ela falou, eu nunca vou tocar área comercial. Ok, mas você tem que saber quais são os processos para uma venda. Se você tiver dinheiro para contratar, você vai contratar, mas você vai gerir essa pessoa. O que eu vejo dos empreendedores do mercado em que a gente atua, o cara não gosta muitas vezes porque ele não quer trabalhar. A empresa já tem lá 1.000, 2.000 colaboradores, o cara já tem uma retirada razoável, ele não quer mais trabalhar, já tá de saco na lua, essa é a grande verdade. O telefone dele só toca por problemas na operação, porque a gente sabe que é muito difícil, então o cara meio que perdeu o tesão. Aí ele também não quer mais tocar o comercial. Aí ele também não quer mais fazer gestão, o que ele faz? Ele contrata o cara dizendo assim, por onde você passou? Eu passei por tal empresa. Quanto você vendeu? Eu vendi 3 milhões, eu vendi o Mercedes, eu vendi isso, vendi aquilo. Então tá. Quais são os clientes que você vai trazer aqui pra mim? É a primeira coisa que primeira coisa Que cliente? O cliente não é teu. Não é teu, não é do vizinho, não é de ninguém. O cliente é do mercado. que é ter o nosso... É o relacionamento... Agora, o cara quer o quê? O imediatismo é por quê? Porque ele tá de saco cheio, ele não conhece a área comercial, ele não gosta, ele não quer tomar conta, mas ele quer que o cara traga a Mercedes em 3 meses. Porque o cara já vendeu a Mercedes lá na época da amarelinha no passado. Mas Puta que pariu, essa é a grande Quando a verdade. gente tava falando de estratégia de venda, a gente tá falando do vendedor, mas acho que o maior culpado, na verdade, vem da alta direção e O do culpado gestor. é o empreendedor. Esse Alto mercado, e o ele gestor, é... e o gestor comercial, Esse né, mercado, mas é uma consequência de erros. Por que o Bootcamp veio para ser um divisor de águas no mercado? E por que a gente focou sempre para atingir a alta gestão? Para transformar o mercado. A gente só consegue transformar o mercado mudando a cabeça do empreendedor. Simples assim. Às vezes Porque o vendedor às é vezes, vítima. Ele é vítima, ele é vítima de vítima. um processo que não funciona e que o cara é contratado para resolver um problema que às vezes nem é dele o problema. O cara que fala assim, você tá contratado, executivo comercial, gerente de contas, 10 pau de salário, PJ, 5% de comissão, paga o teu combustível e te dou o carro. 3 meses você tem que vender. Eu sempre tive sorte de vender rápido pelo relacionamento que eu construí lá atrás. Então eu sempre cheguei fazendo gol nos locais que eu assumi uma nova responsabilidade. Só que a gente sabe que não é assim que funciona. Então o ciclo de vendas do nosso mercado é no mínimo de 3 a 6 meses. Como é que o cara vai exigir que em 3 meses o cara venda? De um pipeline do zero. Ah não, mas aí você traz o pipeline da empresa que você trabalhou ou você tira os contratos lá, que é o que a gente escuta. Não, eu quero sua carteira. Que carteira, cara? Não sou vendedor da Lepostiche? Porra de carteira. Mas o cara fala, qual que é a carteira de clientes que você tem? Carteira de clientes do caralho, não trazer tem. uma experiência. Recentemente fui fazer entrevista com um vendedor. Eu falei pra Red Hunter, eu falei assim, olha, um dos pontos importantes pra mim, eu quero saber, fala ele citar 50 nomes de empresas que ele tem relacionamento. Eu não preciso de nome de telefone, não precisa ter nada. Eu só quero saber 50 nomes. Porque eu falei, mas por que você quer saber isso? Eu quero saber onde ele navega, qual segmento ele navega, se está aderente à estratégia da empresa que eu estou trabalhando. E se o cara falar que só trabalha com um hospital e eu não tenho um hospital e eu também não quero trabalhar com hospital, por exemplo, esse cara para mim já não serve. Então, assim, eu tenho que saber, depende do cara tem lá, se for assim, tá lá com, eu quero atender do condomínio, o cara nunca vendeu um condomínio, assim, será que eu... Mas isso aconteceu comigo. Eu fui trabalhar numa empresa, assumi a cadeira de diretor comercial, pois bem, fiz todo o planejamento comercial e tal, vendi o primeiro shopping center. Essa empresa tinha no portfólio uns 20 shopping centers.
todos em facilities. Vendi um projeto Shopping Vila Lobos, que é o melhor shopping da BR Malls em São Paulo, se não do Brasil, em resultado. Quem não quer atender o Vila Lobos? A BR Malls tem 80 shoppings, o principal shopping dentro do portfólio em São Paulo é o Vila Lobos. Pois bem, fechei o projeto, arrumei um problema. Numa reunião como essa aqui de diretoria. Pô, mas peraí. Você vendeu um projeto Não, perdão, vendi facilities pro Vila Lobos. Pô, mas eu queria segurança. Falei, mas quantos shoppings a gente tem na carteira? 25, 30. Falei, desses 25, 30, quantos shoppings você tem com segurança? Nenhum. Falei, por que eu tenho que trazer segurança? Mas você é o cara de segurança. Falei, mas tua empresa tem 30 shoppings de facilities. Caralho. A hora que eu fui apresentar pra BR Malls, o Gaspar virou pra mim e falou assim, a tua empresa, que você é diretor, conhece do quê? Eu ia falar de segurança? Eu falei, de facilities, mas se você tiver uma oportunidade de segurança, eu também quero. Eu fui e ganhei o projeto de facilities. Só que aí veio aquele arsenal de máquinas. Porra, mas olha aí o tanto que de investimento a gente tem que ter. Eu falei, mas meu amigo... O que a gente vende? Você tem 20 e tantos shoppings, você sabe muito melhor do que eu que uma varredeira quanto custa, que custa caro implantar esse arsenal todo, cara. Bom, mas peraí, esse shopping era de qual empresa? Era da maior empresa de shopping centers do Brasil. E a gente foi lá e tirou. Não, mas olha a margem que esse que o contrato dá. Dava acho que 8 ou 9 de resultado. Eu falei, mas você quer vender mais caro que a maior empresa de segurança que a maior empresa de shopping centers do Brasil? Então me ensina que eu devo estar errado. Então é desalinhamento. Não, então a gente tem que atacar condomínios. Eu falei, então você contratou o cara errado, cara. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, tanto que eu durei 1 ano. Eu falei, condomínios, eu não sei o que eu tô fazendo sentado aqui nessa cadeira como diretor. Então é totalmente o desalinhamento, cara, de tudo. E aí você vê muito isso quando você vai contratar um cara comercial. Você quer crescer em condomínios, contrata o cara que é experiente na indústria. Vou fazer uma pergunta. O Só vendedor sabe fazer currículo? Cara, assim, aí entra numa dividida que eu sempre cobrei, né? Primeiro que ele tem que saber se vender, né? Se ele não consegue nem se vender, como é que ele vai vender a tua empresa? Já começa por aí. E aí, tudo bem, o currículo e tal, pra mim, eu olhava a página do LinkedIn do cara, que se o cara me manda teu currículo, eu ia mandar o link do LinkedIn. É que tem headhunter preguiçoso que é que você escreve um currículo bonito. Quando o headhunter me pedia, eu mandava o link do LinkedIn. Toma aí, cara, vou ficar digitando currículo porque tá negócio retrógrado, tá tudo lá atualizado. Tá com preguiça de... Bom, beleza. Aí, numa determinada empresa que eu trabalhei, eu aprendi um processo seletivo diferente, que eu carrego comigo até hoje. Plano de negócios. Então, se o cara não sabe escrever um currículo direito, ele vai se fuder para apresentar um plano de negócio para a diretoria. Então, ele tem toda a triagem, né? A última etapa é ele apresentar um plano de negócio, que é uma venda. Ele tá vendendo o produto que é ele para um pool de diretores. Tinha cara que se cagava de medo, sentava na ponta da mesa e se cagava. Eu falei, cara, você vai encontrar isso aqui, ó, porque essa empresa trabalha com grandes projetos o tempo todo. Você vai vender para clientes dessa magnitude de importância de gente na mesa. E aí você vê se o cara serve ou não serve. Se o cara não sabe fazer um currículo, um plano de negócios, cara, como é que ele vai vender? Perfeito. Puxando essa linha do currículo, até mesmo do bando que tá com 2 vagas na área comercial. 2 vagas. Quem for vendedor pode deixar o currículo aqui no... 3 meses já, quase 4 meses não consigo fechar. 4 meses. E quando a gente entra... Foram mais de 48 cortados. Ó, quando a gente entra nos grupos que a gente tá de segurança, tem um caminhão de vagas de empresas contratando o vendedor, principalmente nesse começo do ano. E todo mundo com a mesma queixa. Não encontra o vendedor, o bando tá com a mesma queixa, não encontra o vendedor. E não sei se você paga bem também, mas vou pensar que você tá pagando bem. Por que você acha que o mercado tem tanta dificuldade de encontrar vendedor? É porque o mercado tá exigindo do vendedor algo que não existe, tá desalinhado o que tá buscando com o que tem, ou porque não tem vendedor bom no mercado? Não, tem, assim... Eu vou dar um exemplo quando eu assumi o maior desafio da minha vida, que foi ser diretor comercial na segunda maior empresa do Brasil em facilities e segurança. E aí eu tinha que estruturar, primeiro arrumar a casa, que era uma confusão em cargos e salários. Depois estruturar um time, que na época eu falava que era o Barcelona das vendas, com 44 gerentes comerciais Brasil. A gente começou esse processo em setembro, desenhando o plano de negócios, para começar em janeiro vendendo. E eu pressionando o RH. Eu preciso de gente. Bom, o RH aparecia com
cara sem braço, sem perna, o cara sem olho, nariz torto. Eu falei, gente, o cara acho que fez um catadão no LinkedIn, que tem aqueles robozinhos. Falei, cara, isso aqui não adianta. Aí eu comecei a falar, cara, não vai sair. Um ou outro tinha fit, mas não vai sair isso aqui, o projeto não vai sair do papel. Aí eu comecei a falar, cara, eu vou buscar os caras. Aí eu falei, mas eu não tenho dinheiro para buscar os 44. Mas numa curva ABC, se eu conseguir tirar 5, 6, 7, que é os caras que vai alavancar meu resultado, os demais eu consigo formar. Já tinha uma base dentro de casa, que era uma base boa. O que eu fiz como estratégia? Fui buscar 5, 6, 7 caras tops no mercado e aí eu banquei. Eu lembro até hoje. Eu liguei pro vice-presidente de uma grande empresa que você conhece, qual é você também. Não vou falar o nome porque a gente já teve um problema no passado de expor o nome dessa pessoa. E falei, cara, eu preciso contratar a melhor vendedora da área de condomínios. Ele falou, essa pessoa aqui, inclusive eu tive reunião com ela hoje. Essa pessoa não sai de onde ela tá. Falou assim, eu fui vice-presidente lá, essa pessoa não sai. Falei, essa pessoa sai de lá, me dá o telefone dela. Liguei, marquei um café no Shopping Ibirapuera. Falei, me explica um pouquinho quem é você. Explicou. Eu tenho um projeto de vida pra você. E comecei a contar qual era o projeto, qual era a transformação que eu ia proporcionar na vida dela. Como carreira, como aprendizado, como retorno financeiro, como exposição por trabalhar na segunda maior empresa do Brasil, não menosprezando por onde ela passou, mas é uma baita marca, mas eram proporções em 4, 5 vezes o tamanho. E eu falei assim, a minha proposta para você é essa daqui. Financeira, muito melhor. Ela falou assim, tá fechado. Fui buscar a segunda na maior empresa de condomínios. Tá fechado. E assim eu comecei a montar o time em alta performance de caras que já tinham skill que eu sei que iam carregar o resultado. A base já estava pronta e aí eu fui buscar pessoas não tão preparadas, bando. Que é o que você vai ter que fazer, talvez. Se você não tiver grana para buscar o XPTO no concorrente. Só que, aí eu escolhi a dedo. Pessoas que tinham energia, que tinham disposição, que já tinham feito alguma coisa na vida, que já venceram de alguma forma, ou que querem vencer na vida, prosperar. E aí, cara, bater o olho e falar, cara, você tá afim? Eu falei, meu, eu vou formar você. E a gente começou a formar essas pessoas. Tem pessoas dessa época aqui que já atuam como gerente comercial com equipe embaixo. Eu tô falando de 3 anos de empresa. Em empresas multinacionais. Por que, Bando, você acha que você tá com grande dificuldade de encontrar vendedor? O que você tem sentido do mercado? Você acha que você tá pedindo muito? Não, uma parte eu acredito que é orçamento, porque assim, para quem veio de grandes empresas e tem expectativas de grandes contas, então você tem já um round um round de colegas e subordinados que você fala assim, pô, esse eu trairia. Mas assim, quando você trabalha em empresa média para pequena, você tem que ter uma questão de inteligência da questão da frustração. É muito fácil você trazer para uma empresa que tem 10, 20, 50 mil funcionários, onde o telefone toca, onde a marca é forte, o brand é muito forte, onde que o cara não tem muito esforço de prospecção, onde tem um SDR forte, essas coisas. Uma coisa é você trabalha numa empresa que às vezes o telefone não toca, que o cara tem que botar a passinha debaixo do braço e fazer a sua prospecção, que nem sempre vai ter um SDR ou um back-office para fazer aquele trabalho que é onde ele não precisaria fazer. Então, assim, não adianta eu trazer um cara top do mercado, porque ele vai se frustrar. E ao mesmo tempo que ele vai se frustrar, eu vou me frustrar com ele também. Porque eu sei que ele não vai performar. Se ele não tiver essa energia que o Colette tá falando, porque para ele trabalhar numa empresa grande hoje é fácil. O que eu recomendaria para você... Então, esse equilíbrio que eu talvez não tenha conseguido colocar. Mas qual que é o maior motivo de negativa que você tem dado? É por falta de perfil skill, por hard skill? Eu acho que é um pouco dos dois, mas é muito também, para mim, é a questão da experiência desse profissional. Primeiro, assim, tudo bem que hoje em dia o pessoal fala assim, você ficar 1, 2 anos em cada empresa não é mais feio, igual antigamente, você ficava 1 ano, 2 anos na empresa, você tinha um currículo queimava. Mas na área comercial, quando você representa uma marca, é difícil você pegar um profissional que passou ao longo dos últimos 5 anos por 6, 7 empresas. Porque assim, nem deu tempo, você tem investimento alto também. E outra coisa, ele não gera a questão da credibilidade, da competência, sabe? Daquilo que ele pode falar porque ele vai falar pro cliente lá que ele visitou 5 vezes com 5 bandeiras diferentes.
É difícil, porque, pô, aqui a empresa é ótima, aí o cara fica 6 meses, vai na outra empresa, vai no outro mesmo comprador, essa empresa é ótima. Aí daqui 8 meses ele tá com outra bandeira, Essa é melhor empresa ainda. é ótima. Então, chega uma hora que é difícil. E aí talvez a minha vontade de ter pessoas que é parecido com a gente, né? A gente tem a questão de querer ser o comandante, você tem pessoas que tem um pouco dentro do seu perfil. Eu sou um pouco mais técnico, assim, eu sou um cara que, da questão consultiva, um cara que estuda a todo momento, cara. Eu quero ser. Eu falo assim, que a gente cresce por diferenciação, por preço baixo, né? Ou uma forma híbrida, né? Como eu sou uma empresa pequena e eu concorro com empresas gigantescas, se eu não usar a questão da inteligência, não faz porcaria nenhuma. Né? Porque preço eu não tenho. Marca eu não tenho para competir com uma igual por igual. Eu tenho que ganhar na inteligência. Ô, Colete, me ajuda. Ó, vou botar o dedo na sua ferida mesmo sem saber nada do teu processo comercial. Colete, ele tá contratando 2 vendedores. Ele tá falando que ele tá pagando um salário não tão bom, mas um salário competitivo no mercado, certo? É, um pouco abaixo. O que você faria? Se você fosse um empreendedor, tá? De novo, tô botando dentro da sua ferida sem saber do seu cenário. Eu tô aqui pra aprender com o Mas Colete. contrata 2 vendedores médios ou pega o salário desses 2 vendedores que tem budget e contrata um de alta performance e investe esse um pouquinho em demanda de estrutura. Eu sempre vou nessa segunda opção. Eu volto a dizer, eu tive sobre a minha gestão 44 gerentes comerciais Brasil, porque o volume era coisa insana, era uma máquina de fazer propostas. Se eu pudesse e eu tivesse total autonomia para desenhar o melhor modelo, eu teria, nessa estrutura que eu falei, né? No máximo 10 gerentes comerciais. E eu ia começar a escolher os projetos que eu ia participar. Porque não necessariamente o cliente tem que me escolher. Eu posso escolher o cliente que eu quero. Por que não? Isso eu já falava lá atrás. Em 2008 na Titânio. Se aquele determinado público, aquele determinado perfil de empresa, como o banco, por exemplo, eu não quero atender banco e tô longe. Então se o banco me ligar, eu vou falar, cara, eu não vou te atender. Não vou nem perder meu tempo. Então eu vou escolher não trabalhar para banco. Então eu entendo que você ter um melhor profissional que vai te trazer mais performance é melhor do que você ter 2. Não, mas só esse é meu caminho hoje. Só que Ao invés de 2. Se você precisa... Só que às vezes é melhor ter um na mão do que 2 voando. Né? Mas se você precisa de volume, né? E aí é uma coisa de alinhar perfil. O que eu fiz lá no passado? Eu tinha os caras mais júniors. Eu tinha lá o executivo comercial, que era o cara de entrada, depois eu tinha o gerente de vendas, que era um degrau acima, depois eu tinha gerente comercial júnior, pleno e sênior. Essa era a minha estrutura dos 44. Esse cara de baixo aqui, o executivo comercial, o executivo de vendas ou o gerente, esse cara não vai vender uma Vale do Rio Doce. Não. Não vai. Não adianta. E você tem que mostrar para ele que ele não tem ainda capacidade técnica e talvez comercial para vender uma conta dessa. Não adianta, ele não vai conseguir. Mesmo ele achando que sim, então você tem que mostrar pro cara que não, esse é o primeiro passo. Só que esse cara tem total condições de vender contratos, por exemplo, em condomínios onde um porteiro custa 20 mil reais, uma limpeza 4.800, ticket médio de 25, 30, 40 mil, ele vende um por mês. 2. Que o cara que tem um salário como um sênior, que tá olhando lá a Vale do Rio Doce, a Ambev, a Unilever, a hora que ele olha lá o condomínio de 25 mil, ele brocha. Então é você alinhar o perfil do profissional com o perfil de clientes que você quer atacar. E aí você vai dando corpo pro cara, e aí de vez em quando o que eu pegava lá? Cara, tem uma conta nessa região que você tá trabalhando nesses condomínios que tem um faturamento de 100 mil. Essa conta eu vou dar para você trabalhar e eu vou apoiá-lo. E aí eu ia dando carga pro cara, para fazer esse cara crescer dentro da estrutura. Cara, a gente fez isso aqui com vários projetos. Por exemplo, eu entrei no varejo nessa estrutura. E no varejo, a gente pegou uma rede de depilação a maior do Brasil. Puta, quando a gente chegou com esse projeto lá, o cara já tinha relacionamento. Putz, é um abacaxi. Eu falei, não é um abacaxi. Essa empresa, ela tá dentro de todos os shopping centers que a gente opera. Eu já tenho o custo fixo lá do cara. Que horas que o nosso cara da limpeza vai embora? Ele entra às 6, ele sai às 14h40. Eu vou vender que o cara vai entrar nessa loja de depilação 14h41 e vai ficar até às 18. E eu vou cobrar uma fração muito menor do que os 4.800 que o concorrente cobra.
Pegamos todas as lojas desse negócio no Brasil, onde a gente tinha shopping. Era um negócio que dava uma margem estratosférica. E o cara era o executivo comercial. Hoje, esse cara é gerente comercial numa grande empresa. Ele entrou nivelando por baixo. Sabe o que esse cara era? Vendedor da Polishop. Melhor SDR que a Polishop teve. Tinha técnica de vendas, poder de persuasão. O que faltava para ele? Conhecer um pouco do que é o mercado de facilities, empoderar o cara, alguém apoiar o cara, alguém tá junto com o cara, alguém treinar o cara. Agora, contratar o cara, que é o que acontece. Larga o cara lá. Ó, você vai vender 5 milhões por ano. Ah, mas o que? Se vira. Pega o telefone aí, amigão. Já te dei um celular aí, ó. Ó, e se não vender, meu, não tem gasolina não, hein? Ah, cara. Pontuando isso, opinião de vocês dois. Você acredita que o vendedor de alta performance, e até o que vocês trouxeram dentro da experiência de vocês, ele tem que ser um bom prospectador ou não necessariamente? Ah, sem sombra de dúvida, Não, cara. tem que ser. Tem que ser. Tem que ser um bom Mas prospectador. não tem. Vai ficar esperando o telefone tocar? Mas aí você entende que a empresa tem que ser responsável por gerar essa demanda para ele também? Depende da estrutura que a empresa tem financeira para investir. Você sabe, você, muito mais do que eu, conhece o processo de geração de demanda. É o teu business. Se a empresa não tem dinheiro, cara, eu acho muito caro um vendedor prospectar. Eu também acho. Assim, absurdamente caro e desnecessário, mas o cara tem que saber fazer. Se a empresa não tem estrutura para gerar demanda, ou ela busca a demanda, como a Prime Bid oferece, a estruturação de geração de lead, qualificado já, que te ganha um espaço absurdo, e você põe o cara no processo mais inteligente, que é de forma consultiva mostrar para o cliente que tem alternativa A, B e C, e ele vende um projeto. Se o cara não tem, ele vai ter que prospectar. Não tem jeito. Porém, eu acho muito mais inteligente você pôr o cara... E o vendedor não gosta de prospectar. Odeia. Pôr o cara pra quê? Pra fazer a parte consultiva dentro do processo, que é a parte mais inteligente. A parte mais burocrática, contrata alguém pra fazer, cara. Ou internamente ou externamente. Porque ele vai passar a maior parte do tempo dele não falando. E quando a gente pensa prospectar, parece que ele vai estar falando com o cliente a todo momento. Ele vai estar falando com a secretária pra tentar achar o decisor. Eu fui ligar agora, cara, pra marcar uma consulta. Primeiro que eu não tenho aplicativo, que troquei o telefone. Eu entrei no site, até eu achar o site do convênio, Exatamente. a rede credenciada me jogou em 200 mil sites, aí coloca lá, onde você mora, região, clínica, especialização, tal. Peguei e liguei. Achei um lá, falei, puta, perto da minha casa, liguei. A hora que a mulher foi marcar a consulta, eu falei assim, ela falou, mas você não vai perguntar qual que é o plano? Ela falou assim, só particular. Eu falei, mas eu já gasto um caminhão de dinheiro no plano. R$1.000 a consulta, o caralho. Mas o senhor reembolsa. Eu falei, o reembolso é R$400, eu vou gastar. Não, obrigado. Depois de tanto tempo. Então, é chata prospectar. Chato. O próximo que eu liguei, a primeira pergunta, vocês aceitam o convênio? Aceito, então agora continua. Mas é chato prospectar. Mas a gente fala assim, esse momento assim que o vendedor, ele fala, quando ele entra, é lógico que você pegar um cara que tem no mínimo um pouco de relacionamento no network lá, mas o problema é que é limitado. Chega uma hora que a fonte seca, né? Exatamente. Então o cara consegue dizer, não, eu tenho bastante contato, Não, mas pode olhar se outros o cara mercados, for fazer né? a prospecção dele, em 2 semanas, acabou. Mas quando a gente fala de prospecção tem uma gama ampla. Por exemplo, o que o Colette faz muito, network pelo LinkedIn, tá dentro dos eventos. Você entende que esse vendedor ele tem que ser um cara mais key account nessa prospecção e fazer uma prospecção mais estratégica? Ou ele tem que, por exemplo, alocar 30% do tempo dele diário fazendo ligação fria? Putz, cara, lá em todas as empresas que eu trabalhei, embora tenha um parte do SDR que eu acredito muito, mas eu acho que tem que ser um conjunto, né? Uma parte da responsabilidade da empresa para gerar todos esses leads, gerar essas oportunidades, ter um belo de um CRM que realmente você passa a gerenciar e monitorar concorrência, monitorar perda, monitorar vencimento de contrato, toda essa parte de inteligência que você vai trazer isso no período do seu forecast, né? No seu pipeline. Mas também não dá para deixar o vendedor também só esperando tocar o telefone, né, cara? Porque acho que primeiro que o vendedor que tem entusiasmo, essas coisas, o cara não aguenta ficar parado. O cara não vai ficar parado. O cara é acomodado por natureza, né? Então ele vai ligar. Ele vai pegar o SDR dele lá, do time lá, e vai dizer, mas eu preciso entrar nesse segmento, me ajuda. Se ele tiver SDR, já é meio caminho andado já. Eu pergunto isso porque a gente pega aqui diversos clientes, e os meus clientes são pequeno, médio, eu tenho poucas empresas de grande porte, mas a gente pega diversos cenários, e o Colette já acompanhou comigo uma mentoria que a gente fez, que às vezes um vendedor que está prestes a ser mandado embora, quando a gente ajusta canal de demanda, tanto quantidade e qualidade,
De repente, esse cara começa a performar. Porque eu não sei se eu acredito que o bom vendedor necessariamente é um bom prospectador. Um cara que é muito bom de fechamento, um closer nato, se ele é um cara bom de fazer prospecção. Porque são habilidades organizacionais, é um cara que faz boa gestão de CRM, é um cara que faz boa gestão de tarefas. E, por exemplo, se eu olho para o Colette, pelo que eu conheço dele, ele é péssimo de organização. Eu odeio. Ele odeia. Eu também não. Ele odeia. Não gosto. Odeio. E hoje é que é difícil você falar para quem tá muito tempo no mercado e para quem tá há pouco tempo no mercado. Hoje eu só faço prospecção através de ponte. Perfeito. Eu quero chegar em você, eu tenho certeza, eu não vou te ligar, porque eu sei que você vai dar um não para mim. Mas eu, em algum momento eu vou falar assim, meu amigo, você é só amigo do Colette, pronto. Eu sempre faço isso aqui. Ou só eu uso a ponte, porque hoje eu sou membro da ABSEG, da ADESG, da ASIS. A prospecção mais estratégica. Assim, eu faço a prospecção via assim, eu sou diretor da ABSEG e tal. Eu chego em todo mundo pela ABSEG, por exemplo. Aí depois eu falo assim, agora tô na Mega Vig, sou membro da ASIS. Eu só uso pontes de referência, caminhos que estejam interligados com alguma pessoa do meu interesse. Perfeito. Key account ali. E só que assim, quantas vezes a gente vai na feira, Colette, que você encontra time de vendas fazendo network, participando de seminários, congresso, muito pouco. Que estão nessas associações que a gente participa. Muito pouco. Quase zero, cara. E esse da feira, eu vou citar porque eu vi algumas pessoas que eu falo que, olha, que fazem proveito disso. O Colette é uma delas. Passa 3 dias no evento. É o primeiro a chegar, é o último a sair e fica o dia inteiro. Eu não tenho essa paciência. Eu admiro quem tem. E você tem. Eu vi lá, você 3 dias na feira falando com todo mundo. Pelo menos ali, vou falar que umas 600 pessoas você conversou, que são potenciais clientes. 600. Ali eu fechei negócio. Ali, claro, não foi só a feira, mas ali foi onde o cara apertou o botão ali. Saiu da feira e o cara tomou um chopp conosco lá na boutique. E não foi na feira que a gente tinha stand, não. Foi na feira que a gente não tinha stand. Não, Tendo ou não tendo? Tendo ou não tendo. Tendo ou não tendo. Agora, mano, sabe uma coisa que me chama muito a atenção recentemente, assim, que eu vejo? É acreditar na formação e na capacitação. Demora, cara. Demora e você tem que estar preparado pra frustração também, porque esse cara vai embora se ele não tiver espaço pra crescer. Vou dar um exemplo do Wesley, que você já trabalhou com ele, eu também. Cara, esse cara é um exemplo. Planejador, começou no planejamento, ele foi por diversas vezes sondado para ser comercial, ele tinha medo, insegurança. Eu falei, cara, você tem que ir, vai dar frio na barriga, mas você tem que ir. Puta, mas vai. Ele aceitou o desafio, foi, desempenhou um bom trabalho, foi para uma regional e agora está assumindo um papel numa outra regional no Rio de Janeiro. Sim. Tem um outro cara que também está fazendo esse mesmo movimento. Esses profissionais, talvez é perfil para você começar a investir. Trazer esse cara do planejamento, eu tenho 2 nomes de cabeça assim, que são caras que você vai buscar e vai falar, cara, eu vou desenhar um projeto com você. Você vai sair daqui e vai vir aqui. Só que você tem que estar preparado, porque esse cara, se ele for rápido, porque como ele conhece a parte técnica, o que você precisa desenvolver é a habilidade comercial para ele poder vender. A hora que ele começar a vender, ele vai performar, cara, ou ele cresce com você ou ele vai para o concorrente. Aí você tem que ter elasticidade no seu processo para esse cara crescer. Se você não der rampa para ele poder navegar ou crescer, cara, ele vai para o concorrente. Aí você vai se frustrar. Mas é melhor se frustrar com um cara que saiu, mas te entregou um resultado em 2 anos de X milhões de vendas do que se frustrar e não contratar o cara. Perfeito. Vou entrar numa pauta que você falou de planejamento, Colette, de preparar esse terreno para esse vendedor. A gente tem hoje um mercado que tem talvez um turnover alto de vendedor. Quando a gente pensa em estruturação, por exemplo, de remuneração para o vendedor... Mas o turnover, sabe onde acontece? No cara que... Tem mais turnover no cara que é bom, que ele é buscado pelo concorrente do que na parte de baixo. Na minha opinião. O erro tá para cima, não tá para baixo. Ah, não, concordo. Mas, assim, porque para baixo, o corte é o seguinte, não vendeu, manda embora. Eu lembro nas reuniões. Cara, corta 20%, pega lá embaixo. 20% que não bateu a meta, os 20% corta. Até para dar exemplo. Não tinha régua, corta. Agora, o que a gente faz? O cara que tá batendo meta, o cara que tá excedendo a meta. Perfeito. Não tinha nenhuma ação. Eu saí de 3 empresas por isso. Então, não tem. Eu até falo, eu saí da Graber, saí da Gustil. É nesse ponto que eu quero chegar. Eu já perdi os melhores profissionais por não ter ação. Primeiro, né? Aí é um erro estratégico da companhia, não é só do time comercial. Porque o cara, no meu organograma, tinha lá, gerente comercial sênior.
Aí eu fiquei desenhando o gerente comercial regional. Não dá, não cabe. Falei, cara, tem ainda depois um degrau acima, superintendente. E tem o degrau de diretor, cara. Abre mais um espaço, se tiver rampa pro cara crescer. Uhum. Cara, 150 bi de faturamento nesse negócio, cara. Eu não dou conta nem de 10%. Imagina ter. Eu por mim, tinha 5 coletes na estrutura que eu montei. Por que não? Perfeito. Um para indústria, um para condomínios, um para hospitalar, um para varejo, um para educação. Por que não? Trazer um case que é da Agostinho, uma pessoa que ele conhece muito bem, que é o Leonel. O Leonel era superintendente na Agostinho. O superintendente lá é acima de diretor, tá? Tem algumas empresas que têm classificação diferente. Como se fosse um CEO. E, lógico, depois ele passou a ser CEO da empresa. Fiquei por lá 6 anos. 6 anos eu respondia direto pro superintendente da empresa. Depois eles contrataram um gerente, que era a pessoa que era do relacionamento lá do Washington e trouxe uma pessoa. Depois trouxe uma outra pessoa para ser diretor. Aí o próprio, um dos filhos dos sócios lá, que é o Ricardo Tami, ele acabou assumindo como diretor. Aí contrataram outro gerente. Eu falei assim, caramba, eu respondia pro superintendente da empresa. Eu tô andando pra trás. Assim, eu tô 6 anos aqui, ganhei 3 carros lá, eu tô andando pra trás. Eu assim, a dia, ao invés de chegar mais perto da gestão, eu tava mais longe, porque começava a trazer gente de fora, fora. Santo de casa Aí eu não cheguei e faz falei assim, milagre. ó, César, eu tô saindo. Que aí eu recebi uma proposta. Não, mas eu tinha planos pra você. Eu falei assim, mas como assim? Entrou 3 pessoas na minha frente do mercado. Então, mas o cara Você não tava performando, mas sabe o então. que acontece? Eu ganhei 3 carros. Eu já escutei isso. Eu falei assim, então, mas você nunca compartilhou esse plano comigo, cara. Então foi isso que eu falei pra ele. Você tem Falei, planos desculpa. pra mim, mas você nunca me contou. Eu tenho planos pro bootcamp. É. Mas eu nunca te contei. Você é meu sócio, você é meu sócio. Que porra de A minha plano? maior Surpresa. frustração quando ele falou que tinha planos pra mim. Assim, mas você tá me pedindo, tá falando que eu tenho plano planos. depois. Agora que eu tô pedindo a Não. conta, você tá dizendo que tem planos pra mim? Ah, Não, mas é erro de gestão. E o erro tá sempre pra cima, não tá pra baixo. Concordo. O erro tá sempre na mão do gestor, porque ele tem ali a caneta para tomar qualquer tipo de decisão. Mas vamos pensar talvez numa empresa menor, que não tem toda essa estrutura horizontal dentro do processo e vertical de carreiras. Não tem o júnior, tem 1, 2 vendedores. Como é que ele faz para remunerar um vendedor de alta performance no quesito? Vamos pensar salário fixo, variável, paga comissão pela venda, paga uma porcentagem pelo contrato ativo para o vendedor fazer essa gestão. O que vocês acreditam que é o melhor modelo de remuneração para manter um vendedor motivado? Cara, é polêmico esse tema e eu tô estudando e revisitando a minha forma de pensar. Você pega o próprio Garuti da IFTEG. Ele paga recorrente enquanto durar o contrato e ele exige que o comercial cuide do contrato juntamente com a operação. Só que, por que funciona no modelo dele? Porque ele não escala a venda, porque ele vende num produto mais premium, com margem, então ele também não tem um alto fluxo de demanda. Quer ganhar na retenção. Ele quer ganhar na retenção. Eu não acredito, talvez, nesse modelo numa alta escala. Por quê? Porque aí entra de novo no modelo frustração, e a gente trabalhou numa mesma empresa que tinha esse pagamento para o executivo, que era o Caco, você lembra disso. Chega uma hora que o cara tem lá uma Você falou receita... qual que é o modelo? Para quem tá assistindo entender? O modelo de recorrência de ganho, enquanto perdurar o contrato. Para quem não entender, ele tem um comissionamento pela gestão desse contrato, uma porcentagem enquanto dele. durar o contrato. O Caco Perfeito. e a ganhava média dessa é forma. 0,5 ou 1% ao mês. Perfeito. Só que chegou uma hora que esse executivo, numa empresa que eu trabalhei, o Bando também, ele tinha lá 4, 5 vezes o salário dele. Perfeito. E aí, todo mês, quando alguém ia assinar o comissionamento, o cara falava, quanto esse cara tá ganhando? Tá ganhando mais que o diretor. Começa a ganhar mais que o dono. Começa a ganhar mais. Então isso entra num modelo de frustração pros dois lados. Porque o cara, ele é merecedor, porque ele tá mantendo aquele relacionamento. Só que a empresa começa a olhar e falar, esse cara tá ganhando dinheiro aqui. E aí vai chegar uma hora que alguém vai passar a tesoura na sua conta. E a Ganá também, por muitos anos, ela ficou nesse modelo. A Ganá. Hoje não é mais assim. O grande problema de você misturar Hunter com Farmer é que chega uma hora que ele faz mais Farmer do que Hunter. Então a venda, ele não consegue fazer mais venda. Começa a ter mais abertura porque ele de passa negócio. a fazer mais manutenção, atendimento e negociação. E toda vez que fala assim, precisa trazer cliente novo. Não, chefe, sabe que não dá, porque eu tô atendendo 45 clientes e uma demanda gigantesca comercial, às vezes jurídica, às vezes operacional, porque ele dá apoio, e eu não tô conseguindo mais vender. Ele virou mais um cara operacional do que... Ele virou um cara farmer. Então, assim,
Na G4S era muito claro, meu. Time de farmer, time de hunter, e hunter é faca no dente e vai pra cima. Tinha modelo de comissionamento diferente, então, pra Farmer e Diferente. Hunter. Não, farmer nunca recebeu comissão. Tá. Só na parte, quando existia a estratégia de cross-sale e upsale. Né? Aí ele fazia parte, porque a primeira que ele é farmer, o cliente ativo passa a ser da conta de farmer. Então, se ele gerar uma demanda, uma oportunidade de cross-sale e upsale, aí sim ele ganha comissão. Mas o vendas, cara, venda faca no dente e tchau, cara. Mas quando a gente pensa assim, numa proporção de remuneração fixa, a gente vê que talvez pro lado do empreendedor, muitos vão falar assim, olha, eu prefiro pagar o menor fixo possível e pagar um baita comissionamento porque eu vou diluir o meu risco. Se esse vendedor não vendeu, eu tô pagando um salário baixo, e se ele vender, ele tem um salário maior. Então, eu diluo o risco com esse vendedor. Só que você começa a fazer os jogos mortais com o vendedor, né? Porque ele tá todo mês sem saber se ele vai receber ou para custear a vida dele. Vocês entendem que esse é um modelo saudável de comissionamento muito agressivo? Ou qual que seria o meio termo? Eu acho que isso não existe mais. Eu não conheço ninguém que já tá nesse formato. É. Hoje, em todas as Não empresas que eu agressivo? trabalho, hoje o pessoal tá com um salário bem alto. Salário Eu acho fixo que alto. hoje a valorização da área comercial, todo mundo passou a entender que é realmente uma área estratégica. Não dá para ficar perdendo vendedor. No nossa época ela ganhava, vamos Até porque já não 2, tem, 3 salários mínimos, né? Já Hoje em não dia tem. você vê vendedor com quais salários de muitas empresas, salário de gerente. Você vê vendedor com 14. Seu sênior Mas- ganhava 15, 16 mil. 17, mil chegava reais. a 16, 17. Se você pegar uma Isso há empresa... 3 anos atrás. Isso há 3 anos atrás. Né? Então, hoje a minha dificuldade, talvez porque os caras que eu quero trazer estão nessa faixa. Hoje eu não tenho target para trazer um cara de 15, 16 mil reais. Eu gostaria. Né? Então, assim... Mas eu formaria se eu fosse você. hoje eu tô mais pensando na formação, mas assim, é o mesmo... Você tem que entender a cabeça também do dono, né? Então, assim, ele sofreu muito ao longo dessa trajetória de muitos anos da empresa, dessa rotatividade de maus gestores. Quando Porque contratou errado. Quando ele tem essa frustração de maus gestores e maus vendedores, ele fica com aquele ranço na cabeça, não vai dar certo, Mas eu vou pagar déjà mais. vu, Mas vai acontecer de contratou novo. errado, Contratou errado, Assim, mas- não é que ele contratou um profissional ruim, ele contratou um profissional que não encaixa naquele modelo Sim. de gestão que ele desenhou e naquela estrutura de empresa. Sim, É isso. Eu dei um exemplo aqui. Eu assumi uma posição de diretor comercial depois de vender um projeto que é o melhor shopping de uma rede em São Paulo, escutei isso. Se você falar para qual... Eu esses dias estava numa gigante em reunião. E aí o cara virou para mim e falou assim, cara, o que você acha do mercado de shopping center? A gente quer entrar nesse mercado. E nessa empresa que eu fui diretor comercial, eu quase me mataram quando eu trouxe mais um shopping para rede. Então, é alinhamento, cara. Então, talvez ele contratou bons profissionais, mas com a estratégia do negócio errada, a estratégia de percepção da pessoa errada. Não vai dar certo, cara. Pode pôr o melhor, cara. Se não tiver alinhamento, cara, acabou. a gente falou no podcast anterior, né? Às vezes, se trazer o Ronaldinho, Não o Messi... vai. Não vai. Não vai. Não vai. O Messi Vai. jogar no time de segunda divisão, ele vai se frustrar e a empresa Vai se fazer frustrar e não vai fazer gol. Não vai fazer gol. Vai do perfil da liderança. Eu, por exemplo, sou um cara metódico com CRM. Se eu tiver um vendedor aqui que não preenche CRM, eu infarto. Vai ter empresa. Você não é um cara que tá nem aí se o CRM tá preenchido ou não. É, eu tinha time pra cuidar, né? Eu também farto. Eu infarto também. Então, vai do teu planejamento. Quando na eu vou hora no de meu você CRM que eu contratar. vejo o Nestlé 2 vezes, eu quero matar quem escreveu o Nestlé. O segundo Nestlé. É, que eu, na verdade, eu já nem olhava, né? Eu tinha time. E que eu entrava mais na parte estratégica do campo, né? Você usa CRM na KR4? Não, Então, não. Então. Usei. Mas é porque eu não tenho braço, né, Não. cara? Eu não tenho braço pra poder dar não, mas é isso que eu tô aderência ao falando. processo. Você se Então, organiza de outra maneira. de outra O maneira. teu WhatsApp É. lá tá todo organizado. E o tudo. meu Outlook é a ferramenta que eu tenho todo lá o parâmetro certinho. Então eu já sei, né? Então, mas é porque eu não tenho braço. Não tenho braço, não adianta. Se eu tiver que eu preencher, eu tô lascado. Eu prefiro Sim. estar na estratégia. Mas, ô Bando, uma coisa que eu sempre vejo também nesse mercado, cara, é comercial. Por que o cara troca o A pelo B? Sendo que a diferença de salário é muito pequena. É pelo líder, cara. Esse mercado não tem líder, referência que as pessoas queiram trabalhar. Uhum. Não tem. Falta líder, cara. Falta pessoas que pegam os caras e falam, cara, eu vou com você. Ou é o cara que dá totó, é o cara que fica martirizando a vida do vendedor, é o cara que não apoia o vendedor, que não vai na reunião com o vendedor, que não levanta a busanfona dele gorda da cadeira.
E ele fica cobrando a encheção de saco do cara. Pô, não preencheu o CRM. Pô, mas você também não vai comigo. A reunião à noite de condomínio. Não vou, hein? Eu não vou, não me põe nessa roubada. Também não vou. Fiz isso. Mas, cara, é obrigação do cara, meu, defender o projeto. Quando era no começo de carreira, também fiz isso. Porra, cara. E aí você vê, não tem pessoas das quais a gente se espelha como líder. E não é só no cargo de diretor, talvez também subindo a régua para empreendedor. Aquele cara que você fala assim, cara, eu vou escolher trabalhar naquela empresa pra estar com o Lucas, cara. Ele é o CEO dessa empresa, um cara que agrega, que vai ajudar na formação, um cara que vai me escutar como ser humano, que vai andar junto comigo, que vai me mostrar o caminho para eu crescer nessa empresa. No mercado de segurança, cara, tem o Leonel, tem o Celso, tem o Diógenes, tem você, eu, Lanini, incluo, Tem o Camargo. Planini. tem o Lanini, vamos lá, 5. Não, tem mais. Vamos, quem? Cara, Celso. já falei. Não, Tem o Ronaldo. Tem mais. Tem o Ronaldo. Tem o Ronaldo. Tem mais. É porque... Mas são 150 porque tem muito cara. cara que é muito bom, mas é mais low profile, assim. O cara não tá tão ativo na rede social. Mas a gente conhece o cara que não tá ativo na rede social, que deixa de fazer a gestão do time. A gente cruza O cara, na concorrência, o cara que tá junto, levantou a busanfa da cadeira, tá lá com o time, junto na reunião. Esse cara encontrava comigo em toda a reunião. Eu me lembro o cara da Evic, o Walter, virou pra mim e falou assim, fudeu, o Colete chegou. Fudeu, negão, é jogar contra o Corinthians na arena, negão. Fudeu, você tem que jogar muito. Você pode ter um time bom, mas se vai cagar sangue pra ganhar do Corinthians lá dentro, com aquela torcida inflamando. Eu lembro, você lembra na General Motors, quando você participou da licitação comigo, na concorrência, quem levou? Não fica com medo de você, não. Não bicho. tem problema. Você não. Mas o concorrente se espanta. Eu tenho um case pra contar aqui sobre isso. Eu lembro na GM, na Volkswagen Rio de Janeiro, Você cara. também era assim? Corinthians? Quando o pessoal São entrava Paulo, com o Não, São Paulo. eu lembro na Volkswagen do Rio de Janeiro, cara. Quando eu cheguei lá, o Walter virou pra mim e falou assim, fudeu, o Colete chegou. Eu falei, essa conta é minha, cara. Mas eu já ouvi essa mesma expressão já com vários caras falando assim, puta, Japonês chegou. Mas é lógico, cara. Eu lembro numa concorrência que eu Ninja participei das vendas. de um condomínio em Alphaville de alto padrão. Essa história é verídica. Eu levei a melhor gerente que eu tinha, conhece muito de condomínios, eu participei, levei o gerente da regional de operações e o Amarildo, que era o diretor. Reunião para o conselho, para todos os moradores, para votar a escolha da empresa. Terminamos a nossa reunião, levantamos, obrigado, todo mundo bateu palma. A próxima empresa era a Haganah. O Napoli, ele levou um exército. Tava o Napoli, o Pereira, o gerente de relações humanas, o gerente de treinamento, a Cida, gerente de treinamento não sei lá eu do que, o gerente da filial de Alphaville, o coordenador não sei da onde, o vigilante líder uniformizado para mostrar o modelo, a recepcionista uniformizada. Cara, tinha uns 20. A gente saindo em 4 ou 5, entrou 20, assim, ó. O deslocamento de ar fez assim, ó. E a gente cumprimentou, o Napoli me deu um abraço, boa sorte, prazer. Quem ganhou a concorrência, na opinião de vocês? Haganah. Haganah, cara. Os caras são melhores, porque conhecem esse produto melhor do que qualquer empresa do Brasil. Indiscutivelmente, não tem como falar que não. Sim. Os caras com know-how absurdo técnico, uma estrutura fodástica. Você vai chegar lá dizendo assim, eu trabalho na segunda maior empresa do Brasil? Aqui, ó, que você vai ganhar. É mais ou menos isso. Mas o cara levantou a busanfa e falou, ele tá lá no front, na guerra, junto com o time dele, cara. Quantos caras fazem isso? À noite num condomínio, em Alphaville, sorte que eu moro lá. O cara que não mora lá vai chegar na casa dele 1h da manhã. Cadê esse diretor? Cadê esse gerente que falta hoje? Cuidar do time. Não faz. Sabe que na GR a gente... Mas aí, Bando, talvez esse é um gap, cara. Você fala assim, cara, uma parte do que você vai ter aqui é salário, outra parte é aprendizado, cara, experiência de vida. Tá do lado de um cara que vai te levar pra cima, que vai junto com você. É o paizão, cara, o cara que tá ali sofrendo junto com você. É o propósito, né?
Ah, a gente não ia falar dos P's? Dos P's, a gente prometeu que se você falasse dos 4 P's. P's. Sem 4P. Não é que esse negócio de 4P, não. Gestão comercial. Uma hora já esse podcast não acaba? Não tem jornada? Não, é o podcast infinito esse aqui. É igual o network infinito esse aqui. Pra gente então finalizar, já que você tá de saco cheio. Não, ele deu um. Mas ele vai pagar a cerveja depois. Não, você perguntou se vai acabar porque você já tá de saco cheio já. Pra gente. Pra última pergunta. Minha pergunta, mano. Se tem mais uma pergunta, pode fazer. Se você for começar hoje na área comercial. Colocaram hoje aqui sem eu saber que eu tinha podcast? Ah, você queria pauta? É? Não, eu não sabia. Cheguei aqui achando que ia ter reunião. Não, Colete, você tá sentado lá, então vamos. Pauta? Não, bora. Quero sem ser preparação. Se fosse começar hoje na área comercial, joga tudo fora o network que você tem, seu LinkedIn, seu WhatsApp, joga tudo fora. Começou hoje na área comercial como vendedor. Você vai querer trilhar esse caminho de alta performance. O que o Colete de 20 anos atrás começaria fazendo? Se faria a mesma coisa que fez ou se mudaria? Mas pro vendedor que está assistindo, o que você acredita que é o passo a passo para ser um vendedor de alta performance? Investiria todo o meu recurso financeiro nos cursos do Bootcamp. Que filha da... Essa eu gostei, peraí. Tô falando sério. Não tô brincando. Eu concordo, Não tô brincando. Concordo. Vamos tirar então o Bootcamp, porque a gente tem parcialidade nesse negócio. Mas explica por quê. Não, pode explicar. Por que você investiria o dinheiro no Bootcamp? Cara, educação. A educação transforma as pessoas, meu amigo. Não tem como. E não precisa mais o cara ficar 4 anos para esperar uma formação numa universidade, que vai demorar 4 anos, sendo que tem aqui conteúdo. Esse conteúdo aqui quanto vale? Agora, além do conteúdo que você consome de forma gratuita, e tem muito conteúdo bom na internet, cara, se você vai numa escola que fala de empreendedores, onde tem as pessoas que são referências, que estão atuando no mercado, que você já vai olhar como que o Júnior Lanini chegou lá, para você entender a jornada que esse cara cumpriu, do bando, a minha, a tua, de várias pessoas que estão ali. E você vai poder se relacionar com esse pool de pessoas. Me desculpa, cara. Não tem outro lugar. Eu falo, vai lá. Simples assim, não precisa fazer nada. Só participa. Escuta, estuda, lê. Acabou. Perfeito. Pronto. Em um ano, participando de forma ativa, de forma inteligente, se conectando com as pessoas certas, o cara ganha 5 anos de jornada. E não é Gary não. Pra você, quem é o maior case do Bootcamp? Tem alguns aqui na minha cabeça. Cara, tem vários. Kaiser. Tem vários. Muito. Um cara que tinha problema de se expressar, de dicção, por insegurança, porque todos os problemas que ele mostrava eram insegurança. Ele tinha um cara muito bom tecnicamente, ele conhece muito. Mas ele se colocava num degrau tão inferior por insegurança que precisava destravar o cara. Ele destravou. Por exemplo, é um deles. Rodrigão. O que fez de network, o que fizeram de network não tá escrito. Não tá escrito. Sabe por que eu gostei do Bootcamp, o Colete, quebrou o paradigma? Que tantos caras de operações fizeram comercial e marketing. Você reparou? Eu nunca imaginei que ia ter tanto cara, por exemplo, o Marcos da Surrai. Eu perguntei uma vez pro Serpa. Ele fez o de operações, aí ele fez o de prevenção. Quando ele fez o de vendas, eu falei, cara, por que você tá fazendo, você, diretor de segurança da Colgate Palmolive, tá fazendo um bootcamp de vendas? Ele falou, porque eu quero aprender o que você pensa. Pronto. E o Wanderson, CEO da G4S. Eu quero aprender o que você pensa. Aí se você parar pra imaginar, esse cara vende todo dia internamente projetos pro chefe dele para aprovar orçamento, pro RH, pro CFO, pro chefe direto, pro chefe indireto. Então ele aprendeu técnicas de vendas, para ele poder vender internamente. Para eu tomar uma cerveja hoje, eu preciso vender um projeto em casa que eu vou chegar mais tarde. E é uma coisa que é tão óbvia, né? Quando o pessoal pergunta assim, por que você fez MBA de segurança, fez 4, 5 cursos de análise de risco, você faz seminário de segurança, você não está em curso de venda? Não, porque eu estou navegando onde o cara tá. Claro. Eu quero estar onde que o meu cliente está, que é o tomador. Não, porque ele se conecta. Aquela frase, né? Aquele podcast que tem a frase, né? Cara, se você quer vender carro importado, você não tem que estar fazendo Smart Fit. Tem que estar na Bodytech. Você tem que estar na Bodytech. E se você tiver dinheiro, vai para a Bodytech do Iguatemi. Porque de todas as Bodytechs, essa daí é a mais cara. Só que 1/3 do PIB tá lá. É um canal de vendas. É um canal de vendas. Você tá ali puxando ferro, o
cara do teu lado é o CEO da Saraiva, o outro é o dono do banco XPTO, o outro é diretor de operações da Unilever. Cara, é o cara que você vai treinar. Que hora que acabar o treino, ele vai falar, cara, vamos tomar um açaí ali na frente? O que você faz? Agora, se você quer vender carro popular, faça Smart Fit. O teu público tem alinhamento e fit com esse negócio. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. A minha última, eu prometo aqui. Antes, quando a gente na época um pouquinho mais antiga, eu sempre andava nas concorrências, sempre olhava o pessoal da Pires, Estrela Azul, GP. É bem antigo. Essas coisas assim, né? As grandes empresas hoje, G4S, né? Tem GPS. E sempre que eu olhar o vendedor, eu falo assim, pô, meu sonho é trabalhar na Protege. Outro fala assim, pô, meu sonho é trabalhar na Pires. Hoje em dia, se você tivesse uma média gerência ou vendedor, vamos dizer vendedor melhor, quanto que você acha de importância a marca, o brand, para você, pô, eu quero trabalhar naquela empresa? Eu vou polemizar a sua pergunta. Primeiro eu vou colocar assim, talvez pela notoriedade no mercado que eu sempre atuei, nunca trabalhei em outro mercado, então é mais fácil, né? Você ganhar expressividade e marca, enfim. E também por ter trilhado caminhos importantes em vendas, então sempre tive um bom nome. E aí, os headhunters sempre me abordavam. E aí quando o cara me ligava, ele falava assim, puta, ó, tem uma oportunidade. Eu falava, que legal, cara. Mas qual que é a empresa? A gente não pode falar. Putz, isso que eu mais escuto. Mano, muito obrigado. Mas como assim? Eu é que não tenho interesse em conversar mais com você. Por quê? Porque eu vou perder meu tempo. Não, mas eu não posso falar. Então não tem problema. Liga pro João, pro Pedro. Eu é que não quero mais falar com você. Aí ficava aquele imbróglio, né? Tá bom, então eu vou falar assim. Eu vou te falar quais são as empresas que eu vou escolher trabalhar. Eventualmente, se for uma delas, aí eu falava. Eram 4 empresas. Se for uma das 4, por favor, seja transparente, pode incluir no processo. Se não for, eu não vou. Obrigado, né? Não, mas é uma posição para diretor. E eu não era diretor. Eu falei assim, mas eu não tenho interesse em ser diretor. Nessa empresa, XPTO, que não é uma dessas aqui, eu não tenho interesse. Teve uma vez que a pessoa mentiu da Michael Page. Omitiu. Eu fui e fui até o final era entrevista na empresa. É uma dessas que você citou aí. E a sócia dessa empresa me questionou, porque eu cheguei no final e falei assim, mas eu não tenho interesse nenhum em trabalhar nessa empresa. Claro, eu não falei isso pra pessoa comercial lá. Quando terminou a entrevista tal, eu falei, eu não tenho interesse. Eu percebi que você não deu a mínima. Não, mas eu te falei que eu não tinha interesse. Avisei antes, né? Avisei. Não faz fit comigo. Você vai perder o seu tempo. Aliás, você fez eu perder o meu tempo, perdeu o seu e o cliente. Você pagou uma mico, porque eu dei 200 inputs aqui que eu não tinha interesse nenhuma na vaga. Agora, por que eu não posso escolher a empresa que eu vou trabalhar? Por que eu tenho que ser sempre o escolhido? Caralho, cara. Eu vou escolher a empresa que eu quero trabalhar, só que eu vou me preparar, e aí de novo vem o bootcamp, pra eu ser o cara que não será escolhido, que eu vou escolher trabalhar na Megavig com você. Mas o que faz você escolher uma empresa? Uma empresa? Cara, primeiro fit. Que tinha essas 4 aqui, o que elas tinham em comum? Cara, primeiro, marca, e aí eu vou entrar nesse detalhe que você falou, branding. Segundo, capilaridade, que faz fit com o meu perfil, projetos de grande complexidade, de grande volumetria e de regionalização de espaço. Multinacional, porque eu ainda tinha como intraempreendedor a percepção à vontade de ir para fora do país como um head comercial e ter uma escalabilidade muito grande em vendas. Então eram os perfis que me faziam fit com essas empresas. O que não era, não tinha interesse. Só que eu te falo, Bando, hoje o nosso mercado, talvez ele tá mais propenso para uma empresa, uma marca como a que você representa do que esses grandes players. Pensando para o executivo, tá? Eu acho muito legal a sua posição numa empresa que você acredita que não tem tanto brand, mas ela tem. E se você souber explorar todos os aspectos positivos que essa marca tem, não sendo uma gigante, eu faço isso hoje com a minha desse tamanho, cara. Acho que eu tenho feito um trabalho pesado. Mas é mais árduo, claro que é. É consistência. Né? Mas você vai ver a consequência a médio prazo. E você ter a aproximação com o empreendedor faz total diferença também.
Claro que é diferente um processo de governança de uma grande empresa, que você tem lá toda a alçada, fundo, conselho, Trabalhei grande. uma jornada assim, mas você tá direto com o cara, é muito rápido. Vamos abrir uma filial no Rio de Janeiro porque eu tô com um projeto aqui, a decisão é ali, cara. Faz conta, mostra o business plan, aqui a quantidade de retorno, eu acredito que o Rio tem potencial, já contratei o Lucas para poder tocar a filial, tá aqui. Vamos lá, você assume. Numa grande empresa, cara, vamos abrir a filial em Porto Rico. Porto Rico, puta, aí passa na mão de um, na mão do outro, que vai, cara, já foi. Já foi. Então eu acredito muito numa empresa de médio porte. Eu te falo, hoje, tendo uma empresa pequena, e tendo uma empresa pequena que já atende gigantescas empresas, eu te falo, na minha opinião, o mercado tá da média para pequena. Você acha que os fundos atrapalhou o setor? Não. Eu discuto a estratégia que o fundo impõe. Mas o fundo veio para profissionalizar o setor. Eu acho que o lado positivo que eu vejo é a profissionalização que o fundo traz, que traz governança, traz a questão de IPO, traz a questão de você ter balanço auditado, a questão de transparência. Eu acho que o fundo traz toda essa questão de governança que é legal. Mas o lado ruim é, cara, o fundo exige o quê de qualquer corporação? O lucro. Só que aí quando você pensa só no lucro, o que acontece? Que é o que eu vejo no mercado, tá? E ninguém vai me dizer que é o contrário, que não é, e aí eu bato o pau na mesa e vou discutir até morrer. E a gente fica a noite inteira falando disso. Dá para você ganhar dinheiro olhando o negócio do cliente. O dinheiro acho que é consequência de um cliente bem atendido, na minha opinião. E eu sou testemunha no meu negócio disso. Muitos estão pecando muito, né? Mas porque foda-se o cliente e eu quero só o resultado. No meu ponto de Infelizmente essa conta ela é árdua. E talvez essa conta não feche mais. Eu acho que primeiro o cliente é centro das atenções de qualquer negócio e dessa estratégia você extrair o negócio, o retorno financeiro. Isso aí. Deu. Ele não enrolou tanto como eu achei que ele ia enrolar, não. Foi bem, né? Foi bem. É um bom vendedor, né? Achei que ele ia começar a falar de propósito. Não me deram uma cerveja. Cara. Você não ficar enrolando, né? Falar dos 4Ps? Esse 4P é a carta na manga dele. É o super trunfo. Quando alguém faz uma pergunta que ele não sabe, ele vem com essa história dos 4P. Vamos deixar pra próxima, então, né? Os 4Ps. Podia ter uma temática dos 4Ps, né? A gente já falou de um, que é pessoas, né? A gente já falou de processo, já falou de pessoas. Qual que é os outros dois? Propósito e paixão. Propósito Aí a gente e paixão. fala da montanha. Fechado, então. Pessoal, mais um. Esse foi bom, gostei desse. Também gostei. Gostei. Acho que tem que ter mais convidados. Vamos trazer, ó. Você é muito ensaboado. Chama o com as Lanini, perguntas. A gente tem que começar a trazer Tinha que chamar o Lanini. Vamos trazer também o pessoal do Bootcamp. Pra trazer O Zé Lanini, tem bastante gente boa. Uma ideia é, você aqui, ó, que tá assistindo, bota aqui nos comentários sugestões de pessoas, referências na área de vendas. Na área de vendas do nosso mercado pra gente trazer aqui. O Diógenes é um cara bom, que tá no mercado Também. de alimentação. Celso, Ronaldo. Traz esses caras, pô. Abrir a caixinha preta deles. Ficar só no... Vamos perguntar pros caras se os caras têm 4Ps. Não, só compliance, não vai passar nada. Pessoal, obrigado aqui por mais um episódio do Terceira Venda. Obrigado, Colete. Obrigado, Bando. Obrigado, pessoal. Mensagem final? Bootcamp. Vamos falar Bootcamp? Bootcamp Amanhã agora. tem Bootcamp. Amanhã tem Bootcamp de condomínio. Pessoal, Terceira Venda, toda quarta-feira no canal do Bootcamp. Espero você lá. Valeu! Valeu!